Martin Braithwaite é do Grêmio. E aí, o que achamos? Não sei se eu falei direito o nome dele, né? Martin Braithwaite, uma coisa assim. O Renato certamente chamará ele de Martin, ou Martim até, né? É um sobrenomezinho complicado. Mas vamos falar do jogador em si, né? Do que a gente espera, quais são as expectativas. Eu acho que tem muitas nuances, tem gente fazendo memes, e até sobre isso eu quero falar, de certa forma. Ah, mas vamos começar do começo. Começar do começo. Quando começaram a especular, nem eram confirmados ainda, os nomes dessa gurizada sul-americana que o Grêmio contratou, o Monsalve, o Arezzo e companhia limitada, eu falei, olha gente, muito legal, boas apostas, mas eu acho que assim, tem que ter no mundo ideal mais estofo para trazer essas apostas, né? Porque assim, das duas uma pelo menos, ou tu tem que ter um elenco mais parrudo para absorver, para suportar essas apostas, ou tu tem que estar numa situação mais confortável na temporada, não numa crise enfiado no Z4 brigando para não ser rebaixado, né? E aí eu dei o exemplo, cara, tu não pode ter só o Arezzo para resolver a tua vida. Até a pequeníssima amostragem dele lá em Caxias foi boa, já falei sobre isso no vídeo, mas cara, calma, né? É muito pouco, é muito cedo e ainda assim quantitativamente é pouco em quantidade mesmo, assim, né? É só ele. Hoje é só ele, né? Até o Diego Costa pelo menos voltar a ter condições de jogo. Então, numericamente é pouco e para um guri de 20, 21 anos, nesse contexto de ter que chegar, fardar e nos salvar, vai lá, guri, empilha gols e nos tira do rebaixamento, é muito arriscado, né? E eu falei, cara, tinha que ter um jogador no meio de Diego Costa e Arezzo, para dar o exemplo do centroavante, né? Que é o que nós estamos falando aqui, mas eu acho que isso vale para o elenco como um todo. Para ter um esteio, assim, uma boia, né? Para ter onde se agarrar caso o guri não vingue, porque às vezes o guri é estrangeiro, vai precisar de adaptação ao país, vai sentir a pressão porque é guri, vai mostrar que não vingou como a gente pensava, porque às vezes o guri também tem isso, né? A gente pensa que ele tem um tamanho, vai chegar até um tamanho e não chega. Então, guris tem muitas questões. E eu até falei, cara, pode ser até um jogador ruim, pode até ser um jogador fraco, que não serve para Grêmio. Pode ser o Gilberto do Juventude, pode ser o Daverson, que eu também acho longe de ser o ideal, né? Esse reserva imediato do Diego Costa. Por exemplo, o Daverson. Ah, o Diego Costa é titular, o Daverson é reserva, tá? Ah, é ótimo? Não, mas já é um cenário que eu acho bem aceitável. Aí tu traz o Arezzo como aposta. Cara, se a aposta começar a confirmar, ele pula, ele avança nessa fila e passa o Daverson. E aí, cara, bate, vai ter ali um Arezzo jogando bem, Diego Costa titular. Se esse Arezzo enlouquecer e querer mostrar que é o novo Suárez, numa dessa ele engole até o Diego Costa. Né? A gente tá falando do melhor dos mundos. Mas se ele fracassar miseravelmente, a gente tem um piso, que é o Daverson, que dali não baixa. A gente não fica assim com o Diego Costa ou nada. Ah, o Diego Costa se lesionou, vamos de Galdino, vamos de Natan Pescador de falso 9. Não, né, cara? Tu tem que ter uma base ali de elenco para poder formatar essa estrutura. E eu não estava vendo, né? Ou então, assim, o Grêmio ganhou a Libertadores ano passado, esse ano tá um ano mais tranquilo, menor pressão, a gente tá em oitavo na tabela. Tá, aí só tem o Diego Costa e o Arezzo. É o ideal? Não. Mas assim, o bicho não tá pegando. Também era um cenário a ser considerado. Mas não, o bicho tá pegando na tabela e o elenco não tem esse estofo. Me preocupava. Então, acho que o ponto de partida desse vídeo é dizer que na centroavância, e eu diria que no ataque como um todo, a direção do Grêmio fez o que eu considero certo. Critiquei exaustivamente tudo que eu achava que tinha que criticar e agora estou aqui elogiando, cara. Eu acho que
Eu não conheço profundamente o Bright White, o Martin, vamos chamar ele de Martin, eu acho que é mais fácil. Mas assim, também analisar depois não é analisar, né? É constatar. Então a gente tem que fazer uma previsão aqui, uma análise, e previamente me parece uma aposta interessante. É o 9 dos meus sonhos? Não. O 9 dos meus sonhos, e quando eu digo dos meus sonhos, né, não estou falando do Haaland, estou falando dos meus sonhos para padrão Grêmio ainda. É um sonho, um sonho possível, né? Pro atacante dos meus sonhos, do sonho possível, é um cara para bancar o Diego Costa sem discussão, né? Nos meus sonhos dourados de princeso, o Diego Costa é o reserva, né? Então é óbvio que o Bright White, até que prove o contrário, não é esse cara, né? Mas eu acho sim uma boa cartada, uma boa aposta, né? De certa forma é uma aposta por N motivos, mas eu acho que aí a gente cria um estofo na centroavância, finalmente, porque a gente não tinha isso nem no ano passado. Ah, mas tinha o Suárez e só. E só. Quem dera tivesse um Bright White no banquinho do Suárez, até mesmo um Arezzo numa dessas, né? A gente ainda não sabe, mas, né? De repente, um Diego Costa, imagina os dois no Grêmio, né? A lá Atlético de Madrid, né? Tipo, a gente seria campeão brasileiro, assim, a gente teria sido campeões brasileiros fácil, fácil, né? Claro que agora é fácil falar porque a gente viu que faltou dois pontos, né? Eu acho, mas, cara, né? Ano passado a gente já estava nessa nhaca de não ter reserva. Tudo bem que o titular era um ET e jogou muitos jogos, né? Em muitos minutos dos jogos. Isso fez a diferença. Mas esse ano foi só o Diego Costa se lesionar que a gente já sentiu esse revés aí de uma forma mais importante. Então, conceitualmente, eu acho que a direção acerta, né, fazendo uma análise um pouco mais macro, envolvendo o Arezzo também, o elenco, eu acho que o Grêmio está muito bem servido no ataque como um todo também. Essa justiça precisa ser feita. Se a gente reclama ainda de algumas outras posições, se a gente tem dúvidas ainda desses dois zagueiros que chegaram, mas não jogam, se a lateral esquerda preocupa, se tem outras posições no meio que talvez a gente tenha algum desconforto, beleza. Mas no ataque, cara, a gente tem nas pontas Pavon e Soteldo, e aí tem os guris, né, para entrar, o Gustavinho e o Natan Fernandes. Eu digo para entrar porque é o que está acontecendo agora, mas, né, talvez até algumas titularidades aí mudem. Chegou esse Aravena aí também, que joga por ali. Tem o próprio Bright White, acho que ele é centroavantão, assim, mas ele também pode se movimentar mais. Tem o Diego Costa, tem o Arezzo. Então, assim, cara, né, se a gente for olhar o ataque do Grêmio como um todo, assim, tem peças interessantes, né? E tem quantidade dessa vez. Dessa vez tem quantidade, dá para lesionar um, dá para suspender o outro, dá para descansar mais um aqui e jogar ali, né? Então dá para mudar durante o jogo sem ser um Deus nos acuda. Meu Deus, ele botou o Galdino para nos salvar, né? Então acho que agora a gente ganha um corpo assim no setor ofensivo, principalmente nessa movimentação. E finalmente, agora funilando aqui a análise pro Bright White, é aquilo que eu disse, né, cara? Nós vamos ter que entender vendo ele jogar. A primeira coisa que algumas pessoas podem estar me ouvindo aqui e pensando, ah, mas tu não vai criticar o fato de ele ser dinamarquês, né? Porque eu me mostrei preocupado com algumas especulações do Grêmio que giravam em torno de um jamaicano, aí depois passou para um. O que era mesmo, cara? Sei lá, mas tinha umas coisas assim do Grêmio, né? Que falavam até do Balotelli uma época, sei lá. Mas assim, eu acho que não é tão simples. Nesse mesmo contexto também de chegar, fardar e nos salvar do rebaixamento, que tem uma urgência por trás disso, né? Não é, a gente não está em dezembro montando o time pro ano que vem, fazendo pré-temporada. Então, ainda mais somando esse fator urgência, me preocupa assim, chegar um cara aqui inglês barra jamaicano que não fala português nem espanhol e que tem uma outra cultura, é acostumado a um outro futebol até mesmo, né? Ah, tipo, enfim, eu acho que é muito mais difícil tu pegar um sul-americano que tá jogando na Europa, pegar um brasileiro que tá jogando sei lá onde. Agora, esse cara fala espanhol fluente, pelo que estão dizendo. O pai dele é da Guiana, ele é dinamarquês, sim.
mas o pai dele é da Guiana. E eu vi um tweet agora há pouco, não sei de quem, cara, dando conta de que ele fala português também. Diz que o espanhol dele é fluente, né? Ele também jogou muitos anos na Espanha, ele jogou no Barcelona, no, ele tava no Espanhol, mas antes ele jogou no, não sei se foi no Levante, sei lá, me esqueci, mas ele tá acho que há uns 5 anos jogando na Espanha, então, além de tudo, né? E o espanhol já quebra muito galho, né? Até porque metade do elenco do Grêmio também fala espanhol, alguns ali, tipo Kahneman, podem ajudar ele na questão do português também, a traduzir as coisas e tal. Então acho que. E o espanhol a gente se entende, né? Com o próprio Renato ali, não vai ter grandes problemas. Então isso eu acho que já ameniza bastante, né? E tendo um pai também da Guiana, eu acho que ele deve ter também algum vínculo aí com a América do Sul, de certa forma, assim, né? Ainda que um pouco mais distante. Então, sim, é um fator ainda, é um fator. Não é a mesma coisa de repatriar um brasileiro ou algo do tipo, mas talvez um fator amenizado, e um cara experiente também, já jogou em muitos países, foi bem na França, jogou na Inglaterra, jogou na Grécia, ele estava indo agora, mas acho que não chegou aí, né? Na Espanha. E aí, falando em Espanha, né? É um cara que muitos memes giram em torno dele, pela questão do Barcelona, onde ele foi muito mal. Curiosamente, ele meio que chega substituindo um Suárez, né? Eles chegam a jogar juntos, eu acho. Eles chegam a estar no clube juntos, mas daí o Suárez sai, ele assume ali a bronca e vai mal, né? Não corresponde. Muitos falam que foi um dos maiores fracassos da história do Barcelona. Cara, tudo isso pode ser verdade, tá? Mas assim, eu acho que esse tipo de fracasso não se compara. As pessoas comparam às vezes ao JP Galvão, porque o JP Galvão também chegou com credenciais que a gente na época achou interessante, né? Ah, o cara pegou a seleção italiana, é ídolo na Itália, lá no Cagliari, né? Depois foi pra Turquia e tal. Só que eu acho que os fracassos do Bright White me parecem maiores, no sentido de ele alçou voos maiores. E quando ele estava lá em cima, ele fracassou, né? O fracasso do JP Galvão foi assim, ele fez sucesso na Itália. Ele vai para a Turquia e fracassa. A gente falou pouco disso na época. Mas quando o Grêmio contrata o JP Galvão, ele está fracassado. Ele está na reserva do, acho que era o Galatasaray, né? Era o mesmo time do Ener Valencia lá, mas não tenho certeza se era o Galatasaray. Mas era um dos grandes da Turquia. A Turquia já não é um futebol grande coisa. E o JP Galvão estava fracassando na Turquia, né? O Bright White, o dinamarquês, né? Ele acabou, essa temporada agora que acabou lá na Europa, ele foi artilheiro. Tudo bem, que foi da Série B da Espanha, mas La Liga B, né? Mas foi artilheiro, cara. Foi artilheiro, né? Meteu 20 e poucos gols em quase 40 jogos, uma coisa assim, né? Botou o Espanhol de volta na Série A da Espanha. E os caras queriam renovar com ele, ele que não quis ficar, né? Então, assim, ele tava bem, né? Tanto é que o Olympiacos da Grécia tava querendo ele. Ele chegou aí até lá para fechar, daí ele não quis, e aí o Grêmio voltou a entrar em contato e ele fechou com o Grêmio. Então eu acho que o cenário é um pouco diferente. E outra, cara, aí é um clichê, mas é fato. Se o Barcelona te quis e apostou em ti, é porque tu mostrou alguma coisa. Era o Leganés, eu acho, o time que ele tava, quando o Barcelona olhou para ele e falou: opa, vem cá, né? Se o Barcelona olhou para ele e falou: opa, vem cá, ele jogou antes no Toulouse da França, no Bordeaux talvez também. Enfim, eu não sei exatamente em qual temporada o Barcelona se amparou para contratar ele. Mas contratou e usou, cara. E aí as pessoas às vezes lembram: ah, mas o Lucas Silva foi do Real Madrid. Ah, mas o. É diferente, cara, porque tem uns caras que realmente vão para esses times, assim, a gente fala, né? Até eu acho que o Natan Pescador chegou aí pro Chelsea, se eu não me engano. Mas é uns caras que nem são cogitados, cara. Os caras ficam no Real Madrid B, sabe? Umas coisas assim. Não é a mesma coisa. O Martin, ele chegou no Barcelona no time principal, jogando lá
com expectativa de substituir o Suárez, talvez, era outro patamar, né? Ele jogou várias, né, várias dezenas de partidas, eu não sei exatamente quantas, né? Marcou um golzinho ou outro aqui, não foi bem, é verdade. Talvez tenha sido um passo maior do que a perna dele ser protagonista de um Barcelona, de Messi e companhia, lembremos, era um Barcelona também que estava, né, em alta ali, talvez ele não acompanhou. Mas assim, ser motivo de meme e piada, tu não conseguir corresponder à expectativa do Barcelona, cara, eu queria essa piada na minha vida, sabe? Significa que nos times menores onde ele jogou, ele foi muito bem para poder fazer brilhar os olhos do Barcelona, né? Aí depois ele sai do Barcelona, cai na Real, tá, beleza, não é a minha turminha, e quando ele volta para as turminhas dele, ele continua bem. Então, assim, cara, me parece interessante. 33 anos, é verdade que talvez já tenha perdido um pouco da velocidade, da explosão, de algumas características que ele eventualmente venha a ter, mas eu acho sim que pode ser bem interessante nesse cenário todo aí. Ainda mais jogando junto com. Ele, disseram que ele pode até jogar junto com o Diego Costa, eventualmente, embora seja centroavantão e faça muito gol de dentro da pequena área até. Quando o Diego voltar, se ele estiver bem, ele faz também um atacante mais de movimentação, mais pelos lados e tal. Então ele tem também uma. Como é que é o nome da palavra? O cara pode fazer várias funções, ele tem exatamente isso. Me deu um branco agora. Mas. Então ele tem uma peça interessante, sem dúvidas, né? Pode dar errado? Pode, mas a gente tem que avaliar agora, cara. E agora eu acho que neste combo Arezzo, jovem, promessa, talento, expectativas, contra um cara já experiente, maduro, rodado, pá. E ainda o Diego Costa ali, acho que sim, é claro que não tem ninguém que brilhe nossos olhos, né, que nos encante. Não tô nem falando de Suárez, tá? Mas assim, não tem, né, nada que, que, que balance aqui o Rio Grande do Sul, o próprio Grêmio, mas eu acho que de uma forma geral o Grêmio tentou tardiamente, é verdade, muito tardiamente, o Grêmio tentou suprir a mega ausência de Suárez com várias peças interessantes. Assim, o Grêmio tentou fortalecer as pontas, dar opções para o meio muito tardiamente, né? O Grêmio sabe há um ano que o Suárez ia sair, então tá fechando o combo dos reforços um ano depois da notícia, meio ano depois da saída de fato, né? Mas beleza, antes tarde do que nunca, eu acho que é uma estratégia. Não tem como substituir o Suárez, beleza, mas antes o Suárez jogava com Ferreirinha e Galdino, e Bessossi, não sei o que, sabe? Né? Imagina se o Suárez tivesse essas opções, né, na época dele, seria outra história. Agora não tem Suárez, mas tem essas opções, eu acho interessante, eu acho que podemos criar boas expectativas sim. E o ataque, né, nos times do Renato não costumam ser o problema. Ele consegue armar bem os times ofensivamente, né? O problema geralmente é mais para trás. E quando tu dá peças para ele, menos ainda. Então eu acho que a tendência é que o Grêmio comece a fazer mais gols a partir da aparição aí desses novos reforços, desse combo aí de reforços, da volta do Diego Costa e tudo que tem direito. Eu acho que o Grêmio vai ficar bem servido sim no ataque. Vamos acompanhar. Feito era mais ou menos isso. Falou, abraço.